Graça e paz, amados irmãos. Mais um momento que nós podemos cultuar ao nosso Deus, culto do propósito, nossa quinta-feira. E mais nessa quinta-feira que vamos estar aqui adorando, louvando, engrandecendo o nosso Deus. Vamos estar neste momento orando para iniciarmos o nosso culto. E logo depois estaremos louvando ao Senhor. E vamos estar meditando na palavra do Senhor. Quem esteve acompanhando o nosso culto no domingo, eu falei que estaríamos falando sobre Boaz, o remidor. E nós vamos, nesta hora, estar falando sim, no livro de Ruth sobre Boaz. Eu creio que será uma palavra que irá edificar, fortalecer, avivar a nossa vida, a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Para iniciarmos este culto, eu pedi para ela estar fazendo essa oração inicial. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o seu nome, Pai. Ó Senhor, que esse culto, Pai, possa ser um culto abençoado, Pai, que as pessoas, Pai, possam se sentir tocadas, Pai. Todo louvor, Pai, a palavra que foi entoada, Pai. Ó Senhor, que possa chegar a Ti, Pai, e possa alcançar as pessoas também, Pai. Que o verdadeiro louvor, Pai, chegue a Ti, Senhor. Ó Senhor, abençoe nossas vidas, Pai, que estamos aqui, Senhor, à frente, Pai, disso, Pai. Ó Senhor, Pai, também abençoe cada pessoa que está em casa vendo, Pai, acompanhando com a gente o culto, Pai. Ó Senhor, isso que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar começando. E você pode se achegando e adorando, louvando ao nosso Deus. Vai abrindo o seu coração para este momento, nesta hora, declarando que Ele é santo, 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 o nosso Deus, nosso Rei. Ele é digno, Senhor e poderoso. Amém. Louve seu nome para
santo, Ele é digno de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor diz que nós precisamos de Deus. Quando nossa vida não está baseada, fundamentada em Deus, temos tudo para fracassar. Mas quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, que a nossa alma anela pela presença de Deus, irmãos, todas as coisas vão sendo resolvidas pelo poder e pela graça de Jesus. Amém? Então nessa hora vamos estar louvando ao Senhor, porque Ele é o Deus que abre portas, Ele é o Deus que conhece o nosso pensamento, Ele é o Deus que sabe das nossas necessidades, é um Deus que pode nos ajudar, é um Deus que nos compreende. Podemos então declarar: precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh não, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, sim eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Nesta hora nós vamos estar orando, pedindo que o Senhor venha nos dar graça para que o Espírito Santo venha trazer o entendimento quando estivermos refletindo, meditando na palavra do Senhor neste momento. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos nesta hora nos colocar rendidos agora diante de Ti, Senhor. Como nós já louvamos e cantamos, nós precisamos de Ti, Senhor. Não há ninguém poderoso, não há ninguém, Senhor, tão grande como Tu és, ó Pai. E neste momento nós queremos, ó Pai, Te pedir, venha com o Teu Espírito Santo trazer o entendimento através da Tua palavra. Que
Que a Tua palavra, Senhor, quando for ministrada, ela venha, Senhor, estar nos dando entendimento, nos dando alimento, nos fortalecendo, libertando aqueles, ó Pai, que estão aprisionados, fazendo, ó Pai, com que a Tua igreja possa entender, Senhor, esses dias e viver, Senhor, conforme o Teu Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar e nos deu exemplo de amor, de cuidado, de zelo, um senso de justiça, ó Pai, para que possamos assim, ó Pai, ser luz deste mundo, para, Senhor, iluminar, Senhor, com a Tua glória em nossas vidas. Então faça-nos compreender a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade, e assim possamos ter uma vida digna, uma vida que louva, que engrandece, uma vida que é abençoada nesta terra. Assim oramos, te pedimos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 4. Livro de Ruth, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo do verso 9 até o verso 12. Livro de Ruth. Nós temos já algumas quintas-feiras nos propomos a fazer uma reflexão acerca deste livro, extraímos algumas lições e algumas verdades que são muito coerentes e inerentes para os nossos dias. Nessa quinta do propósito, eu quero então refletir com os irmãos sobre Boaz, o resgatador. Alguns vão lembrar de Boaz, o remidor, mas o remidor e o resgatador, eles são o mesmo significado na vida daqueles que precisam ser resgatados, retirados, restaurados na vida, na sua caminhada, na sua história. Então o livro de Ruth, no capítulo 4, no verso 9 ao verso 12, vai dizer o seguinte: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Verso 11 vai dizer: Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: Somos testemunhas. E disse a Boaz: Que o Senhor faça a esta mulher, que esta entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que como os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Amém? Bom, como eu disse, falaremos sobre Boaz, o resgatador. Então, diante das circunstâncias que nós vimos já algumas quintas-feiras, que foram vividas por Noemi e a sua família, na qual se decidiram ir para a terra de Moabe. Lá Elimeleque morre, lá os filhos de Noemi casam e eles morrem, e nós vamos ver o retorno então de Noemi e Ruth novamente para Belém. E isso se passa no capítulo 1. E até então no capítulo 1 não tem o nome de Boaz, não tem o projeto que estava preparado diante de Boaz. Na verdade, no término do capítulo 1 nós vamos ver que somente Ruth, ela faz uma aliança com a sua sogra Noemi e volta para Belém. Então ela aceita os termos de estar na terra de Belém, na casa do pão, na casa da providência de Deus. E nós vamos ver que é interessante que parecia ser uma trágica história, e uma história com um fim terrível. Porém, Deus muda essa situação e converge para bênçãos da vida de Ruth e de Noemi. Bênçãos de um remidor, que é um resgatador. Bênção de um casamento, e não só de um casamento, mas bênção de um herdeiro. Então o casamento como uma ação e provisão divina para o resgate de Ruth e de Noemi. Por isso nós vemos que há uma retaliação muito grande
contra essa instituição divina, essa aliança pública e sagrada que é o casamento. Nós vemos que há todo um armamento para tentar destruir o casamento que foi algo criado por Deus, para que perpetue assim a história humana debaixo da vontade do projeto de Deus. Então nós vemos aqui o casamento, e não só isso, vemos também o herdeiro, que é fruto do casamento, pois aparentemente Ruth seria estéril. Nós vamos ver que ela, como lá nós entendemos no capítulo 1, ela ficou casada aproximadamente 10 anos com Malom e não teve filhos. Então dá a entender que Ruth seria estéril, mas os anciãos eles profetizam a bênção que havia sobre Lia e Raquel, para a formação, da casa de Israel sobre a vida de Ruth, para perpetuar assim como um herdeiro esse projeto de Deus. E aqui nós estamos em vista de um herdeiro que seria um fruto bendito na promessa messiânica, aquela promessa na qual Deus havia feito a Abraão. Nós vamos ver que estamos dentro de um contexto onde Ruth vai estar agora entrando juntamente com Noemi e Boaz dentro desse projeto, dentro dessa promessa. Mas a bênção do remidor é o que eu gostaria de refletir neste momento. Boaz é o remidor ou resgatador de Ruth e Noemi, e um exemplo para nós como o resgate de Cristo para com a sua igreja. Assim como nós vemos que Noemi e Ruth estavam sem esperança, elas estavam aprisionados com o seu passado, aprisionados na amargura, aprisionados na tragédia, sem nenhuma expectativa para o seu futuro. Nós vamos ver que sem a graça de Cristo, nós estamos aprisionados no pecado, no fracasso, na derrota. Quantas pessoas estão angustiadas e vivem depressivas porque não têm algo para poder sustentar a sua caminhada? Então, assim como Boaz, ele vem como resgatador de Ruth e Noemi, Cristo veio como resgatador da igreja, daqueles que aceitaram a Ele como seu Senhor e Salvador, para serem assim redimidos, livres do pecado, para serem feitos nova criatura e terem agora esperança, terem uma história mudada. Então vamos observar aqui, eu gostaria de destacar pelo menos 3 verdades que percebemos em Boaz, verdades que são expressas no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, e que são verdades ligadas ao nosso remidor, o nosso resgatador Jesus Cristo. Então, eu queria que você ficasse bem atento nessas 3 verdades. Primeira verdade é que nós estamos falando de um homem abençoado. Ele era abençoado. Irmãos, assim como Cristo, Boaz ofertou o que melhor ele tinha da sua vida, a fé e o relacionamento com Deus, que proporcionou ser a ele um homem digno, um homem rico, um homem honrado para o seu tempo. Veja bem, quando eu entendo como um homem abençoado, e um homem que é abençoador, ele só será um abençoador se ele tiver a bênção sobre a vida dele. Não tem como você abençoar alguém se você não tem essa bênção para dar. Não tem como você ajudar alguém se você não tem essa ajuda para oferecer. Então nós vamos entender que assim como Jesus, ele nos abençoa, ele nos resgata, ele nos amou primeiro porque ele tem amor para dar, ele tem poder para resgatar, ele tem a bênção na vida dele, e assim ele pode então resplandecer sobre os outros essa bênção. E nós vamos ver isso na vida de Boaz. No capítulo 2 nós vamos ver algumas coisas que Boaz faz para refletir esse termo abençoador. Boaz, ele oferece a Ruth a graça, a graça que foi um ato de favor que ela não merecia. Ruth, ela não tinha expectativa e ela sai para tentar colher algumas espigas de milho, mas isso não era um hábito na qual fora permitido, a não ser que o dono do campo, o dono das terras, permitissem. Então seria um favor, uma graça que seria generosidade, algo que seria
dado para essa pessoa que não teria condições, que não teria essa porta aberta. E vai dizer no verso 8, no capítulo 2, vai dizer assim, ó: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Boaz dizendo para Ruth, demonstrando a sua graça, dando a ela essa permissão, dando a ela esse favor, esse direito de estar ali. Então nós vamos ver Boaz oferecendo graça, e não só esta graça para auxiliar a vida de Ruth, mas também nós vamos ver no verso 9 do capítulo 2, que ele vai oferecer a ela também proteção e provisão. Vai dizer assim: fique atenta ao campo onde forem colher, e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem você. Quando ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tirarem. Então nós vamos ver aqui que ele está dando aqui a proteção. Olha, fique, e eu dei ordem para meus servos que não toque. Você está protegida, e não só protegida, mas você tem a provisão. Olha, fique atenta, porque aonde elas forem colher, pode ir também, porque ali você vai encontrar provisão. E nós vamos ver também que Boaz oferece a Ruth não só graça, provisão e proteção, mas consolação. Lá no verso 13 do capítulo 2, ele vai dizer assim, ela vai dizer: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Nós vamos ver aqui que as palavras que Boaz está dando para Ruth, oferecendo o favor, a graça que ele está cedendo para Ruth, são palavras, são atos que vão consolar um coração que está aflito, que está sem esperança, que está sem uma direção. Aqui nessa palavra, Boaz está dando a ela uma direção, está consolando uma alma que está amargurada com um passado tenebroso, trágico, e nós vamos ver essas palavras trazendo aqui consolo, conforto para esse momento em que Ruth está vivendo. Mas também vamos ver que Boaz oferece comunhão quando ele chama Ruth para sentar à mesa, para comer da comida juntamente com ele e com os seus servos. E não só comunhão, mas também ele, além disso, tem um ato de bondade. Lá no verso 15, verso 16, Boaz deu essas ordens a seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rude com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe e não a repreendam. Então, Boaz, ele está tendo aqui um ato de bondade para com Ruth. Nós vamos entender, irmãos, assim como Boaz, ele tem essa oferta de ser um homem abençoador, de fato Deus também nos trata assim. Ele é um Deus de toda graça, de toda consolação. As suas bênçãos são incontáveis, o seu amor incomensurável e sua misericórdia que não tem fim, elas estão sobre a vida daqueles que buscam nele essa segurança, essa provisão, essa graça, essa consolação, que buscam viver nele esta comunhão. Então Deus é um Deus de bênção, um Deus abençoador, e nós vemos isso retratado na vida de Boaz, assim como nós vemos isso na vida de Jesus, que sempre esteve abençoando, curando, libertando, trazendo uma palavra de conforto, de direção, de fortalecimento para a vida daqueles que o buscavam. E assim hoje podemos viver isso em Cristo Jesus, quando buscamos. Ele é um Deus abençoador, ele é um rei abençoador, ele é um Senhor abençoador, e ele quer abençoar a sua vida. Isso faz parte dele, e ele dá a todos que estão diante dele. Então, primeira verdade que nós aprendemos de Boaz é que ele era um homem abençoador, e nós podemos também ser um homem abençoador, uma mulher abençoadora, pessoas que irão abençoar quando nós buscamos em Deus esta bênção que vem sobre a vida daqueles que confiam nele. Segunda verdade que eu quero destacar sobre Boaz é que Boaz é um homem de grandes qualidades morais.
Sabe, irmãos, ele tinha um caráter ilibado. E em nada vemos um relato que transgride a sua conduta. E às vezes a pessoa vai pensar, porque na hora que eu pensava a respeito disso, algumas pessoas podem pensar o seguinte: olha, esse livro não iria falar das falhas de Boaz. Sim, ele iria, assim como falou das falhas de Davi, assim como ele falou das falhas de Abraão, assim como ele falou das falhas de Salomão e das falhas do apóstolo Paulo, as falhas de Pedro, porque a Bíblia ela relata a vida das pessoas, da maneira da qual elas erram, mas da maneira como Deus corrige, da maneira aqueles que não aceitam a correção e o castigo que vem sobre eles, porque se afastam de Deus, ou se não aqueles que aceitam a correção e a bênção de Deus que vem sobre aqueles que obedecem à vontade de Deus. Então a Bíblia ela vai tratar sim das virtudes, das qualidades, mas também vai tratar dos pecados, dos erros, da falta de obediência que as pessoas também podem cometer. Então nós vamos ver que nesse capítulo, nesse livro de Ruth, nós vamos ver Boaz, ele tem aqui grandes qualidades do seu caráter. E nós podemos entender como, assim como vimos no capítulo 1, Ruth tendo aquela qualidade de empenhar a sua palavra e assim isso ser testemunho para todos e até mesmo para Boaz do respeito, da lealdade, da fidelidade que Ruth tem com a sua sogra Noemi. Nós vamos entender que essa atitude fidedigna de Ruth também são observadas em Boaz. Então olha as 3 qualidades que eu quero destacar de Boaz, diante das qualidades morais. Primeira, a integridade. Lá no capítulo 3, nós vamos perceber essas 3 qualidades. Em primeiro capítulo 3, verso 8 e 10, a integridade por não se aproveitar da ocasião para abusar, para ali se aproveitar de uma mulher vulnerável. Quando Ruth, bem instruída pela sua sogra Noemi, vai e aonde Boaz ele pousa para dormir, ali Ruth ela deita aos pés de Boaz e fica ali. Boaz ele mantém a sua integridade. E aqui, irmãos, é interessante pensarmos que o maior desafio na integridade é quando nenhum olho está sobre nós. Aquilo que nós fazemos sem ninguém estar nos observando. Como nós mantemos a nossa integridade quando estamos sozinhos, à escondida. E diz o seguinte: o segredo mais secreto aqui na terra é um escândalo aberto no céu. Então, como não há nada oculto aos olhos de Deus, a nossa integridade ela vai ser com regra de qualidade diante de Deus, tanto para quando nós estamos junto às pessoas, mas quando estamos sozinhos. Então nós vamos ver que Boaz, no momento que ele está só com esta mulher, ele não quebra essa integralidade, essa pureza. Mas segunda coisa que tem nessa qualidade moral de Boaz, que está lá no capítulo 3, do verso 15 ao 17, é a generosidade de Boaz. Boaz fez mais do que a lei exigia. Ela pede para ele ser o remidor, o resgatador, e ele vai além, ele fala assim: olha, eu vou fazer, mas antes tem ele age ali com generosidade e com lealdade, mas nessa questão de generosidade, ele deixa com que ele dá alimento, condições para a Ruth, e não só para ela naquele momento, mas para levar para a sua casa. Um ato de generosidade para este momento. E também o terceiro ponto dessa qualidade moral que Boaz tem é a integridade, que está lá no verso 12 e verso 13, capítulo 3. É a lealdade por respeitar a ordem e as normas da lei enquanto a remissão e enquanto a questão do seu casamento. A remissão porque ele não queria apropriar-se das terras indevidamente, e do casamento porque ele honrou, ele respeitou aquele momento. Então Boaz não fez nenhuma manobra e nem lançou mão de nenhum artifício para buscar os seus próprios interesses. Boaz era um homem de caráter, irmãos. Dessa forma, Deus revelou o seu Filho, Jesus Cristo, também um homem com qualidades morais impecáveis, ilibada.
sua moral e fidedignidade nessa terra é o nosso exemplo. Então isso aí, irmãos, depende de nós desejarmos mudar. Podemos sim viver uma vida destacando grandes qualidades morais, seja na integridade, seja na generosidade, seja na lealdade. Nós podemos sim, e ainda estamos capacitados pelo Espírito de Deus na nossa vida, que nos impulsiona a agir assim, dessa forma. Mas a terceira e última verdade que eu quero destacar é a verdade que Boaz era um homem comprometido com a justiça. Veja bem, irmãos, ele era comprometido com a justiça, ele se empenhou no processo de resgatar Noemi, tendo em vista o seu casamento com Ruth. E aqui é interessante que ele se apressa em concluir esse processo de maneira justa e leal. Havia um outro resgatador ou remidor, e Boaz então chama este ao portão da cidade, que era o lugar das decisões legais na época, chama os anciãos, e ali ele vai então se comprometer. E olha só, irmãos, que é algo interessante, esse compromisso de justiça o levou a demonstrar algumas atitudes que eu quero destacar aqui. Primeira atitude, diante desse compromisso de justiça de Boaz, que é um homem com senso de justiça, que é comprometido com a justiça, ele é prudente. Ele é prudente lá no capítulo 4, verso 2, Boaz ele não vai conversar com esse outro remidor sozinho, ele chama os anciãos, ele não se apresenta diante de uma situação sozinho, ele chama aqueles para serem ali, traçarem as decisões legais e cabíveis, que foram fundamentadas de maneira legítima com as testemunhas. Ele está no lugar, ele está com as pessoas, e ele está com a decisão para tomar, e ele faz isso com prudência. Quantas vezes nós erramos, nos apressamos ou nem tomamos uma decisão e somos incoerentes por não agir com prudência. E nós vamos ver este homem agindo nesse processo, nesse compromisso com a justiça, ele age com prudência. E nós precisamos agir com prudência. Mas não só prudência, outra coisa que ele tem a integridade nas suas ações. Boaz não retém informações e nem esconde a verdade. Suas atitudes são legais e íntegras. Boaz chega para o remidor, o outro remidor, e ele diz ali o que havia de acontecer, o que estava diante dele. Às vezes tomamos decisões que são contrárias à integridade, e isso aí implica em sermos contrários à justiça. Então nós vamos ver em Boaz que ele age com integridade diante dos assuntos que estavam sendo tratados. Mas não só integridade, não só prudência, Boaz ele age com sabedoria. Boaz demonstra manejo em conduzir a situação com o concorrente. Ele tinha o desejo, sim, ele demonstrou esse amor e esse interesse para estar assim resgatando Ruth e Noemi. Então ele trata com manejo diante dessa situação, ele com sabedoria, ele aponta não uma obrigação, mas um ato de amor que deveria ser naquela hora realizado, e o outro remidor não se atenta para isso. E também temos o zelo com a legalidade, porque às vezes a pessoa pode ter prudência, pode ter integridade, sabedoria, mas age de maneira ilegal. E aqui nós vamos ver que o processo legal deveria constar uma desistência formal do concorrente e uma cerimônia de tirar o calçado, isso é, uma transferência do direito e não da propriedade. O direito que estava sobre o outro, ele então, ao tirar as sandálias e deixar com Boaz, ele transmite diante de todos ali, de maneira legal, legítima, o direito daquele ato de redimir, de resgatar Noemi, e também ter assim como casar com Ruth. Boaz era um homem que vivia dentro da legalidade da lei vigente. O que isso quer dizer, irmãos? Nós temos um Deus que é justo juiz,
e olha com amor e misericórdia para com aqueles que agem com justiça. E é interessante lá em Mateus, Jesus ele deixa essas palavras para nós. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Haja com justiça. Seja um homem, seja uma mulher que tenha esse compromisso com a justiça. Porque quando nós agimos com justiça, nós estamos plantando aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que agrada a Deus. Mesmo que o outro não seja justo, Deus será justo com aqueles que agem com justiça. E aí Jesus completa: e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisa maravilhosa isso. Vale a pena agirmos com justiça. Vale a pena mantermos no caminho de justiça. E concluindo aqui então, Boaz torna-se o remidor de Noemi e se casa com Ruth. Dentre os seus atributos e caráter, percebemos como um relacionamento com Deus pode transformar a história e o projeto de um futuro que irá marcar não só a história de mas de todos aqueles que estão comprometidos com essa justiça, em viver debaixo da bênção de Deus, em viver com um caráter ilibado. Essas pessoas vivem uma história de amor e de esperança, porque foi exatamente isso que aconteceu quando Boaz casa com Ruth. Eles começam então a viver uma história que está marcada na história da humanidade, como um remidor, como alguém que resgatou a Ruth, uma mulher sem esperança, viúva, desamparada. Noemi também, e esse Boaz que resgata, o remidor. A exemplo de Boaz, Jesus deseja redimir a sua igreja. Mesmo que você fale assim: olha, eu tenho estado na igreja, mas não me sinto amparado, não me sinto consolado, não me sinto confortado, não me sinto debaixo da provisão, da graça, da proteção divina. Nesta hora eu quero dizer para você: Jesus, ele é o resgatador da sua igreja, e não só da igreja, mas da sua vida, que é a igreja. Porque quando você deseja viver debaixo, amparado da graça de Cristo, você então será redimido, resgatado, abençoado, terá uma vida digna, viverá uma vida debaixo da justiça de Deus. Irmãos, não há nada melhor do que estarmos debaixo da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Então, nós somos esta igreja que podemos desfrutar de uma vida e um futuro de amor e de esperança sem fim. Que Deus possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento para vivermos esta realidade. Por mais que a história pareça não ter fim, parece ser uma história trágica e sem nenhuma expectativa, eu quero dizer uma coisa para você: Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para te resgatar, para te libertar, para te transformar, para te perdoar, para te dar uma nova vida, e não só uma vida, mas uma vida em abundância e uma vida eterna. Então receba isso, seja abençoado pela essa graça maravilhosa de um Deus abençoador. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos neste momento te dar graças, porque o Senhor é um Deus que resgata aquele que está perdido. O Senhor é um Deus que ampara aquele que está necessitado. O Senhor é um Deus que consola a alma que está abatida. O Senhor é um Deus que abençoa, porque isso já está em ti, um Deus abençoador. E que nesta hora o Senhor venha resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão aprisionados. Quantas pessoas estão aprisionadas nos vícios, Senhor, no pecado, Senhor, nas misérias deste mundo, Senhor, na escravidão, Senhor, ó Pai, deste mundo. Mas nesta hora clamamos pela libertação que há em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo trate, Senhor, que o Teu Espírito Santo convença, que o Senhor Espírito Santo liberte e direcione os passos de cada um, ó Deus, que está necessitado nesta hora, porque Tu és um Deus que cuida daqueles que estão necessitados, que estão carentes, que estão desamparados. Senhor, trata com estes e abençoa, Senhor,
essas vidas e aqueles que estão nesta hora clamando a Ti. Senhor, nós assim oramos e reconhecemos em Cristo Jesus, o nosso resgatador, esta graça, este poder, esta ação justa e divina sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja e sobre aqueles que estão necessitados, sobre esta vida que está nos assistindo, sobre esta casa que está aberta para receber essa palavra, Senhor, profética neste momento. Que esta graça encontre e, Senhor, transforme e abençoe essas vidas. É o que nós oramos, profetizamos e declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se tem algum pedido de oração, vamos estar orando. Vamos estar orando pelo José Maia. Ele está internado lá em Nova Friburgo. Vamos estar orando, tá, Cristiane? Vamos estar orando por ele. Eu creio que Deus é um Deus que pode curar. Ele é servo do Senhor. Ele é diácono lá na nossa igreja em Bom Jardim. Bom Jardim, lá no distrito de Nova Friburgo, pastor José Paulo. Grande abraço, meu amigo. Então nós vamos estar orando pelo José Maia. Tem mais? Não. Então vamos estar orando por essa vida e também daqueles que estão necessitados. Talvez você não conseguiu acessar, mandar um recado, mas nós vamos estar orando agora. Nós vamos estar colocando diante do Senhor. Sim, a Daniele, ela não está aqui, ela está logo ali porque ela tem sentido muitas dores na coluna e nós vamos estar orando nessa hora também pela Daniele, que está precisando, minha esposa. Eu creio que na graça, na unção de Deus, temos já orado e eu creio que o Senhor nessa oração também pode estar realizando esse milagre. Vamos estar orando então neste momento. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, José Maia, Senhor, que está lá entubado, Senhor, nessa situação crítica, mas que, Senhor, Tu és aquele que tem a última palavra. Tu és, como nós vimos nesta hora, Tu és o resgatador de vidas. Que o Senhor possa estar agora, Senhor, resgatando, livrando essa vida, Senhor, da enfermidade, Senhor, nessa situação deste mal. Senhor, nesta hora clamamos a Ti para que a cura chegue na vida, Senhor José Maia, e ele seja assim, Senhor, redimido com saúde, Senhor, com alegria, Senhor, com a vida e a vida abundante que só o Senhor pode dar. O Senhor vai consolando, Senhor, essas vidas que precisam, ó Pai, de Ti, do amparo, que são necessitadas, aqueles que estão enlutados, que o Senhor possa estar confortando os corações. Só Tu podes, ó Deus, Senhor, trazer conforto, consolo nesta hora. Senhor, diante de dor, de tristeza, o Senhor pode estar, Senhor, mudando, Senhor, ó Deus, essa história. Senhor, parece que as vidas que estão, Senhor, diante disso não há esperança, mas o Senhor que tem a última palavra, o Senhor é um Deus de esperança. Que o Senhor possa estar, Senhor, tratando essas vidas. Também, Senhor, minha esposa, Daniele, eu quero clamar a Ti agora pela vida dela, essa enfermidade, essas dores, ó Deus, que em nome de Jesus saia da vida dela, que ela, Senhor, seja curada, seja liberta dessas dores, desses males, e, Senhor, em nome de Jesus, ela possa estar testemunhando o Teu poder, o Teu cuidado, Senhor, ó Pai, da Tua graça maravilhosa na vida dela. E aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, necessitados, Senhor, de um amparo, Senhor, de uma resposta, Senhor, de uma provisão, Senhor, Tu és aquele que tem poder para realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso confiamos em Ti, anelamos por Ti e clamamos a Ti nesta hora, e assim o fazemos em nome de Jesus. Senhor, também nessa hora queremos ser gratos pela oportunidade que temos de glorificar o Teu nome, que tenhamos um final de semana abençoado, repleto da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, Senhor, ó Pai, seja sobre as nossas vidas, e assim, ó Deus, possamos, ó Pai, desfrutar dessas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, e assim oramos e Te pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, domingo, 9 horas da manhã, o nosso culto lá na igreja, tá? Presencial. Você esteja participando conosco. Será um momento de muita graça, de muito poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, como tem sido os nossos cultos. Então participe conosco lá, 9 horas da manhã, na nossa igreja, lá na Estrada da Saudade. Tá? Qualquer dúvida, mande mensagem no WhatsApp, aí no Facebook ou no YouTube, no nosso canal do YouTube da igreja. Tá? E também, terça-feira que vem,
nossa reflexão. Não perca, né? Vai ser uma reflexão aí de uma jovem que vai estar trazendo aí este momento de poder, de graça da palavra para as nossas vidas, tá? E quinta-feira que vem, o nosso culto do propósito às 18 horas. Que Deus derrame sobre a sua vida bênção e graça em nome de Jesus. Tem mais algum pedido? A irmã Regina pediu para ela que a minha filha Fernanda quer muito ser mãe. Ora para ela engravidar mesmo. Amém. Sim, irmã Regina, vamos estar orando por ela nessa hora. É a Fernanda Freitas. Isso. Vamos estar orando por ela neste momento. Senhor, nós queremos clamar a Ti pela Fernanda e a sua mãe, ó Deus, que está neste momento, Senhor, nos colocando, Senhor, esse desejo, e nós cremos que é o Senhor que tem a palavra, que é o poder, que tem o poder para a vida. Só Tu podes, ó Deus, fazer como nós vimos, Senhor, nesta noite, assim como aqueles anciãos profetizaram sobre a vida de Ruth, e ela pôde gerar um filho. Nesta hora profetizamos sobre a vida Fernanda, que em nome de Jesus, Senhor, ela possa sim gerar um filho para a glória do Teu nome, porque clamamos a Ti, cremos, e se há algum impedimento, que o Senhor trate, e Senhor, que o Senhor possa estar trazendo uma vida com saúde, debaixo da Tua graça, em perfeição, ó Deus, porque Tu és um Deus perfeito, que tem poder para realizar, Senhor, ó Deus, os desejos do nosso coração. Quando clamamos a Ti, assim o fazemos. Ansiamos por Ti e cremos a Tua provisão sobre a vida Fernanda e profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe Fernanda, seja abençoada aí. Também é Regina, dona Regina, tá? Deus abençoe. Então vou estar impetrando a bênção apostólica. Que Deus possa abençoar neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai eterno, bem como as consolações advindas do seu Santo Espírito, esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus.